Título: Prefácio para 5 lições de psicanálise de Durval Marcondes. As lições que se seguem foram pronunciadas em língua alemã por Freud em 1909 na Clark University, em Worcester, Estados Unidos. Por ocasião do 20º aniversário dessa instituição e a convite de seu presidente, o eminente psicólogo Stanley Hall. Elas constituem a primeira exposição sistemática que Freud fez de sua teoria. Embora não envolvam as aquisições mais recentes da psicanálise, são, a meu ver, a leitura mais apropriada para quem aborda pela primeira vez a obra do mestre. A psicanálise estava longe de ter naquela época a importância e o renome que hoje desfruta. Se é exato que já em 1907 ela era estudada e utilizada pelo notável psiquiatra Bleuler e por seus assistentes na clínica de Zurique, e que já em 1908 se reunia em Salisburgo o primeiro Congresso Psicanalítico Internacional, nem por isso as novas ideias eram bem recebidas nas rodas científicas oficiais, onde as afirmações sobre o papel da sexualidade na etiologia das neuroses esbarravam quase sempre com os preconceitos de uma falsa moral. Daí a alta significação para a jovem doutrina teve a sua consagração na Cátedra de Worcester, Na Europa, escreveu Freud, eu me sentia como um proscrito. Ali me via acolhido pelos melhores como um igual. A psicanálise não era mais, portanto, uma concepção delirante, mas se tornara uma parte preciosa da realidade. Fecha aspas. Freud nasceu em 6 de maio de 1856 em Freiberg, na Morávia, tendo passado aos 4 anos para Viena, onde fez seus estudos. Formou-se em medicina em 1881. Ainda estudante, entrou em 1876 a trabalhar no laboratório de fisiologia de Ernest Bruck, sob cuja direção efetuou pesquisas de histologia nervosa. Depois de formado, ingressou no serviço do grande psiquiatra Theodor Meynert, tendo-se dedicado por essa época a estudos de neuroanatomia, antes de entregar-se definitivamente à investigação psicanalítica. Publicou vários trabalhos sobre afecções orgânicas do sistema nervoso, tais como as afasias e as encefalopatias infantis. Entre 1885 e 1886 foi discípulo de Charcot
em Paris e acompanhou em 1889 em Nancy as experiências de Bernheim sobre o hipnotismo. A influência de ambos nas concepções iniciais da teoria psicanalítica poderá ser bem avaliada nestas 5 lições. Essas concepções tiveram sua primeira expressão na nota prévia que Freud publicou em 1893 com o Dr. Breuer, intitulada, abre aspas, sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, fecha aspas, a que se seguiu em 1895 o livro, também em colaboração, abre aspas, estudos sobre a histeria, fecha aspas. A vida de Freud tem sido toda ela uma luta incessante pela verdade, expostos pela sua coragem de afirmar ao anatema das escolas psiquiátricas dominantes, preferiu suportar por muito tempo a dureza de um verdadeiro exílio intelectual, a ceder naquilo que era o honesto resultado de sua investigação. Desde o começo de sua carreira profissional, o amor à certeza científica fê-lo prejudicar deliberadamente a clínica em início pela tenacidade em pesquisar em seus doentes o exato determinismo dos sintomas. Sua obra fundamenta-se na mais demorada e paciente observação dos fatos. Há cerca de 40 anos que ele se dedica diariamente a 8, 9, 10, às vezes mesmo 11 análises de 1 hora cada uma, podendo-se, portanto, dizer que passou toda uma existência debruçado sobre a alma dos neuróticos. O impiedoso rigor para com as próprias convicções chegou às vezes ao ponto de fazê-lo adiar por vários anos a publicação de seus trabalhos, até que a experiência ulterior proporcionasse a confirmação de suas descobertas. Abre aspas. Minha a interpretação de sonhos, fecha aspas, diz ele, abre aspas, e meu fragmento de uma análise de um caso de histeria, o caso de Dora, foram retidos por mim, travessão, se não pelos 9 anos aconselhados por Horácio, travessão, em todo caso por 4 ou 5 anos antes que me decidisse a publicá-los, fecha aspas. Compreende-se, portanto, que quem adquiriu uma visão nova dos fatos à custa de tão penosos sacrifícios se tenha recusado a mudar de ideia ante a pressão de uma crítica partidária que se não baseia na verificação objetiva. Essa justificada intransigência de Freud foi, não bastante, taxada de dogmatismo, o que não impede, porém, que novos dados da observação direta e imparcial confirmem e completem cada vez mais as suas conclusões.
Os homens são fortes enquanto representam uma ideia forte. Em sua aureolada velhice, Freud assiste presentemente ao triunfo gradual e seguro de seus princípios, cujo enunciado já não constitui uma blasfêmia. Eles conquistam paulatinamente o lugar que lhes cabe na ciência dos fenômenos espirituais e se vão tornando aceitos pelos mais legítimos representantes da psiquiatria moderna. Existe, na verdade, quem insista em rejeitar as consequências teóricas da psicanálise, sem lhe conhecer sequer os métodos, mas aos poucos irão chegando os últimos retardatários. Abre aspas. Quem sabe, esperar não necessita fazer concessões. Fecha aspas. São Paulo, novembro de 1931. Durval Marcondes.